Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Enzo Pasqualetti e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa lista do Hobby Vlog. O tema de hoje é, já se passaram 5 dias do dia que eu fiz todas as transferências de todos os peixes, tanto do nosso peixe Willy, que é a pirarara, quanto do pintado, do cascudo e de todos os outros. Agora, será que eles estão bem? Será que a gente teve alguma perda? Como que foi, né? Então, vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar tudo isso para vocês agora. Beleza, então, pessoal, para a gente começar esse vídeo, para eu explicar tudo o que pode acontecer e do que está acontecendo no meu aquário, nesses peixes e tudo mais, é importante frisar e relembrar a vocês, tá? Que depois de uma transferência de um lugar para o outro, ou seja, de um aquário para o outro, mesmo que o sistema esteja super estabilizado, com pH, com temperatura, tudo perfeito, você deve fazer uma contagem de 5 dias depois dessa transferência, tá bom? Por que isso? Porque desses 5 dias é aonde o peixe vai reagir ao ambiente novo. Ou ele reage bem, ou ele reage mal. Então é isso que eu quero mostrar nesse vídeo para vocês, tudo bem? Então a gente vai começar aqui já pelo lugar que eu tô, que é o aquário principal aqui da minha casa, tudo bem? E que foi aonde eu trouxe alguns peixes. O pintado, o cascudo, os pacus, tá? E também o Romeu, que é uma camboja, tá bom? Então, o que aconteceu? Já era esperado, tá? Então, deixa eu já fazer uma introdução antes nesse vídeo aqui, que tanto o Fred, que era o pintado, quanto o Bill, que era o cascudo, eles já não estavam bem desde o meu outro aquário, tá? Tanto que eu já estava procurando cuidar deles, assim, individualmente. Eu imaginei que trazendo eles para esse aquário, eles melhorariam, porque lá a condição era um pouco mais limitante com relação à temperatura, com sistema de biologia e todas as outras questões que envolvem aí um sistema de aquário, tá? E aí o que aconteceu, pessoal? Infelizmente a gente realmente teve alguns problemas, já esperados por mim, tá? Já esperados, e a gente teve sim perdas, tá? Então a gente infelizmente perdeu peixe, tá? Nessa transferência. Não foi a pirarara ela tá bem, ainda ela não tá comendo, mas isso eu já vou explicar para vocês. Então vamos começar aqui explicando do Fred, tá? O Fred, ele tá aqui. Só que você tá vendo que a barbatana dele, ali, a barbatana tá branca e ele tem uma vibração aqui, ó. O Fred, ele não tá comendo desde o meu outro aquário. Então a gente já tá fazendo uma contabilidade de uns 20 dias sem comida. Peixe é normal ficar às vezes meses sem comida. Tanto que essa minha Oscar aqui, quando ela ficou doente, ela ficou quase 2 a 3 meses sem ingerir nada de comida. Tanto que eu tive que fazer uma alimentação forçada. Para quem não sabe o que é alimentação forçada, é quando a gente pega uma seringa, sem a agulha, moe um pouquinho da comidinha dela, põe ali como se fosse uma pastinha, abre a boca dela e joga para dentro, tá? Então essa peixinha aqui, ela já passou por isso e ela tá viva, tá? Agora, o Fred, ele não tá muito bem, tá bom? Só que eu já estou reparando numa melhora dele, tá? Nos 3 primeiros dias ele estava bem fraco e eu achei até que ele poderia morrer. Só que agora, depois do 5º dia, ele começou a apresentar uma reação positiva aqui. Ele ainda está muito fraco, então existe a chance dele contrair alguma doença, principalmente que esse aquário é grande e tudo mais. Só que o peixe pintado, ele também é um peixe muito forte. Por que isso? Porque na natureza, se ele não reagir e ficar bom logo, outro peixe vai comer ele, entendeu? Então esses peixes são naturalmente bem fortes, eles reagem muito bem, mesmo quando eles estão quase morrendo. E lembrando que o Fred aqui, ele já comeu 2 bolinhas de gude, então ele já é um peixe que passou por alguns perreios e sobreviveu, tá? Então eu já vi esse peixe bem ruim e ele nasceu de novo. Então assim, ainda eu sinto que o Fred está se adaptando, mas que a probabilidade dele morrer já reduziu um pouco. Eu acho que nos 3 primeiros dias eu acreditava que ele poderia ter morrido mais rápido.
Eu tô tentando alimentar ele, ainda ele não come, ainda ele tá no nível estressado, então vamos aguardar. Mas o Fred tá caminhando positivo. Agora eu vou mostrar para vocês o peixe que não aguentou, tá? Infelizmente, o meu cascudo, vocês conseguem ver até pelo olhinho dele, ó, que tá bem fundo o olhinho dele. O cascudo, ele não aguentou, pessoal, não teve jeito. O cascudo, ele tá assim, ele ainda não morreu, mas ele tá na última. Infelizmente não tem o que fazer quando isso acontece, ele ficou muito fraco e infelizmente o Bill, aqui ó, infelizmente o Bill não vai aguentar, é só uma questão de tempo para ele infelizmente morrer, tá? Eu poderia até inclusive para diminuir, ele não sente muita dor nessa fase, mas eu poderia até fazer uma eutanásia dele, né? Tirar ele da água e deixar ele morrer. Porém, pessoal, vamos ver aqui. Às vezes o peixe dá uma reação assim e consegue, né, viver. Mas no nível que ele tá, da minha experiência como aquarista e tudo, ele não vai sobreviver, tá bom? O nosso peixe, o Romeu, que é a nossa camboja, tá ali atrás, ó. Esse peixe tá bem, esse e os pacus, que são aqueles ali, são peixes de adaptação super fácil, eles são bem robustos, então eles não têm muita frescura, tá? Então eles já estão bem adaptados. O meu aquário, ele tá bem sujo, vocês podem perceber aqui, ó, tá bem sujo, justamente porque eu tô esperando essa adaptação. Hoje eu vou fazer uma TPA, hoje eu vou dar uma limpada, hoje eu vou começar então a trabalhar nesse sistema de novo. São 5 dias que eu não mexo no aquário mesmo, não toco nele, justamente para eu ver se os meus peixes eles vão aguentar, se eles vão passar dessa, tá? E aí sim eu posso no futuro colocar peixes novos e mais fortes, tá? Então, os pacus estão bem e só mais uma coisa interessante, tá? Eu não fiz nenhum vídeo desse, então eu já vou aproveitar esse e vou fazer. A minha peixa Oscar, que inclusive o nome dela é Oscar, né? A gente tem o Rubi, que tá aqui embaixo, e a Oscar. Ela já teve algumas bactérias muito fortes, tá? Parasitas que pegam no intestino dela e tudo, que são... é uma doença conhecida como os buracos na cabeça, tá? E ela tá apresentando essa doença aqui. Mas isso aconteceu porque, pessoal, infelizmente, quando o Willy estava aqui, ele atacou ela 2 vezes. Nas 2 vezes, ela bateu o olho bom. Ela já era ceguinha de um olho, e aí ela bateu o olho bom, né, nesse tronco aqui, e ela acabou machucando feio. Eu tenho algumas fotos aí que eu acabei fazendo, um vídeo e foto aí dela, e eu já vou colocar aqui para vocês darem uma olhada como tava feio. Pois é, pessoal, não é uma cena tão bonita de ver. Mas olha que legal, olha como que já tá melhorando o olhinho dela. Já não tá tão inchado, beleza? Ela já conseguiu se recuperar bem. E é questão de tempo agora pro cristalino dela voltar desse embaçado, claro. Foi um ferimento grave, talvez tenha entrado algum resíduo dentro do globo, mas vamos torcer, porque eu sei que ela ainda continua enxergando, mesmo que em vulto, porque quando eu chego perto ela se assusta, então ela tá enxergando vultos, né? Mas você vê, pessoal, no aquarismo às vezes acontecem coisas que você vai ter que aí dar tempo, cuidado, olhar, fazer TPA da água para você conseguir equilibrar o sistema, tá bom? Então, em resumo daqui das nossas transferências, não está sendo uma transferência tão positiva, tivemos uma perda e o Fred ainda não tá muito bem. Olha como que tá aqui o pincelzinho dele, né? O bigodinho dele. Eu preciso do nome científico disso, eu esqueci, mas nos próximos vídeos eu já prometo que eu já trago, tá? Isso tem um nome, não é o bigodinho, mas vocês vão entender, tá? Mas, contudo, entretanto e todavia, o Fred, ele tá começando a ter uma resposta melhor, tá? O Romeu tá bem, a camboja, os pacus e o aquário em si tá em ordem, tá bom? Então, infelizmente, a gente teve uma perda, eu já falo como perda porque não tem como recuperar nesse nível o Bill, o cascudo, tá?
Só que lembrando que eles já vieram para esse aquário doentes, eles já vieram com fraqueza, eles não estavam conseguindo comer bem ali no meu aquário secundário, tá bom? Então, beleza, acontece, faz parte, é normal e a gente faz de tudo para que não aconteça isso. Então, o que eu posso fazer agora para ajudá-los é fazer uma TPA constante para manter aí um equilíbrio legal do aquário e deixar as coisas legais. Inclusive, nesse espaço aqui vazio, eu também vou colocar algumas coisas que eu tava lá, alguns troncos a mais aqui, algumas pedras, umas plantas, mesmo que falsa, para dar uma preenchida nesse cantinho, que isso já vai ser mais bonito aqui pro meu aquário, tá bom? Então agora vamos lá pro nosso Willy, na caixa d'água ali do nosso laguinho, tá bom? Um minuto que eu já volto aqui com vocês. Vamos lá pro fundo. Beleza, pessoal, então agora vamos falar um pouquinho do Willy, tá bom? Então, o Willy, ele tá reagindo bem a tudo essa transferência, tá? Porém, ele ainda não tá se alimentando, mesmo com os lambaris que eu tenho colocado aqui. Eu já perdi 2 lambaris, é normal essa perda, tá? Porque eu não dei muita atenção a eles, eu sei que essa água, ela já tá até mesmo com um odor forte, tá? Porque o meu sistema de biologia ainda não pegou completamente, eu ainda vou ter que mudar todo esse sistema aqui, não tá sendo legal porque o Willy bate o tempo todo no sistema e fica afastando minhas bombas, então eu já pensei numa outra forma que eu vou gravar em outro vídeo. Ainda não fiz a parte elétrica, na verdade ela já tá pronta, a caixinha já tá tudo pronto, mas ainda falta instalar, colocar a iluminação aqui pro aquário. E vocês estão vendo que tem esses negocinhos aqui, ó, na caixa d'água. Isso daqui eu fiz para colocar uma tela, tá? Aqui onde eu moro faz dias muito frios, então para conseguir manter ainda um pouco melhor a temperatura, tá? Quando chove e tudo mais, para a água não descer direto nele, eu coloquei essa tela e funcionou, tá? Mas eu ainda vou melhorar essa tela, eu ainda vou colocar do jeito certo e tudo mais. Bom, então vamos falar do Willy um pouquinho. O Willy ainda ele está numa fase de adaptação. Só que diferente dos outros peixes, ele é um peixe muito mais parrudo e ele aguenta muito mais pancada do que os outros, tá? Então o Willy, ele tá bem, ele tá numa boa, ok? Ele responde quando eu coloco um peixe, uma tilápia para ele comer, só que ele ainda não tá se alimentando muito bem. Ele acaba nem comendo os lambaris e nem comendo o que eu trago para ele. Mas esse peixe, ele uma hora, ele com certeza vai comer porque ele vai ficar com fome, tá bom? Ele chega até a brincar um pouquinho com os lambaris, coloca na boca, mas acaba não comendo. Mas eu acredito que seja super normal, principalmente pelo fato de que, não sei se vocês lembram, mas se vocês pegarem os vídeos mais antigos aí do Willy, o Willy, ele era super escuro aqui, ele era um peixe preto, escuro mesmo. Tanto que a minha ideia era ter colocado um fundo mais claro para destacar o preto dele. Eu já imaginava que ele ia mudar um pouco a melanina, né, do corpo dele. Só que eu não imaginava que ele ia ficar tão claro, tá? Isso é decorrente do estresse e também a adaptação ao ambiente. É super normal que ele tenha essa alteração de cor, tá bom? Então ele acaba, principalmente que a caixa d'água é branco e o fundo é branco, para uma questão de proteção, ele ficou numa cor bem mais clara. Isso é interessante, tá? Então é normal quando você faz uma transferência de um peixe também, esse peixe ele ter uma mudança de cor, tá? O Willy tá bem, o sistema tá aguentando bem, o termostato que eu falei para vocês que é de 150 no frio, tá segurando até 22 graus, tá tranquilo. Claro, teve dias muito frios aqui na minha cidade, chovendo no dia frio e manteve, tá? Manteve. Então significa que deu certo isso daqui. Claro que eu ainda fico preocupado, talvez se eu tivesse comprado um de 200 watts, eu acho que eu ficaria menos preocupado, mas tá funcionando muito bem, inclusive os lambaris são os meus termômetros também. Se um dia eu chegar e os lambaris estiverem mortos, significa que aconteceu alguma coisa no meu sistema e que eu devo observar. Então, já se passaram 5 dias, o Willy já tá tendo uma reação melhor, ele já tá indo, já tá atacando um pouco mais.
mas eu ainda vou precisar fazer algumas coisas aqui no nosso sistema para que fique um sistema correto, tá? Então eu vou mostrar tudo isso em outro vídeo, eu produzindo novamente o suporte aqui do sistema, das bombas, vou ter que mudar essa bomba, vou ter que pegar uma outra bomba que eu tenho lá que está sendo usada no meu outro aquário, porque essa daqui não vai dar pro sistema que eu vou criar aqui, mas que vai ficar muito bom, pessoal. Então, ó, o Willy tá bem, ele tá nadando, ele vem até aqui, ó. Ele vem numa boa, ele sobe quando ele quer, né? Mas ele tá muito bem, eu fico aqui às vezes às noites com ele também, só tranquilão, olhando ele. É um peixe muito bonito, de admirar mesmo, né? Pra quem tem aquário e gosta de admirar peixe, né? Não para comer, mas sim como a beleza do animal, né? Vale a pena, tá bom? Então o meu sistema tá funcionando direito. Eu ainda preciso fazer algumas mudanças na sacola das mídias que eu coloquei. Eu tô achando que, por causa que são as sacolas que eu usei de roupa, né? Para roupas delicadas, ela não tá conseguindo passar tão rápido a água entre as mídias. Então eu acho que isso pode estar interferindo de uma forma negativa na minha formação de biologia. Mas, contudo, tá tudo em ordem, ok? O sistema está funcionando. Hoje também tem que ser feita uma TPA aqui dessa água. O Willy tá bem, só que claro que eu ainda fico olhando bem para ele até o momento que ele comer um peixe, 2 pelo menos, mas demora. Às vezes demora 10 dias, às vezes demora 15, 20 dias. Vai depender de quando ele se sentir confortável aqui no sistema. Como é tudo muito novo, foi uma mudança muito agressiva, e aonde as paredes aqui são totalmente fechadas, né? A parede da caixa d'água branca. Antes ele conseguia ver o que estava do outro lado. Hoje ele não consegue, ele tem que olhar para cima, então ainda ele está se adaptando a esse sistema. Beleza, pessoal? Mas tá tudo caminhando. Hoje eu vou fazer uma TPA aqui também. Hoje eu vou fazer uma limpeza legal lá no outro aquário também, tá? Então é isso, pessoal. Tá tudo caminhando. Infelizmente tivemos algumas perdas dos peixes, mas contudo os peixes principais, como era o Willy, o Fred, a Camboja, né, estão indo bem, estão já se adaptando, e é normal que durante esses 5 dias de adaptação, 5, 7 dias, né, os 5 dias eu acho que para mim é crucial. Depois, quem ficar ou depois acabar morrendo é por causa de que aconteceu alguma coisinha aí, entendeu? Então, tá todo mundo bem, tá todo mundo vivo, isso que importa. E agora eu vou melhorando os sistemas. Agora que a troca já foi feita, a transferência já foi feita, agora é melhorar os sistemas, tanto de lá quanto daqui, para que eu não tenha mais essas preocupações. Beleza, pessoal? Então é isso. Hoje era mais esse recado para atualizar vocês sobre os estados das situações aqui, tá bom? Para esse vídeo também não ficar muito longo aí, por favor, eu vou concluir ele por agora, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, pô, se inscreva também, que nesse canal a gente tem outros tipos de lista que podem te interessar. E também, por favor, se você gostou desse conteúdo, não esquece aí de deixar sempre o like aqui, que isso me anima demais e faz com que eu entenda que esse tipo de conteúdo é interessante para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima, fui!